Olá, meu amado e muito querido irmão, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, hoje eu queria trazer uma palavra ao teu coração, né? E esse vídeo é um pouco diferente porque eu vou trazer algo que se faz muito necessário na atualidade e que muitas pessoas têm buscado em lugares que não devem, muitas pessoas têm ido a lugares por causa de uma propaganda, por causa de algumas coisas que na realidade não vão resolver o seu problema. E queridos, nesse dia eu queria falar para você e queria te fazer uma pergunta: existe igreja verdadeira? Porque muitos têm procurado a igreja que tem revelação, a igreja que tem louvor, a igreja que tem reteté, a igreja que tem isso, que tem aquilo, que guarda o sábado, a igreja que guarda o domingo, enfim. Existe N motivos para uma pessoa e uma denominação. E eu queria dar aqui, querido, 5 parâmetros, até anotei aqui, 5 questões cruciais para você analisar uma igreja e você estar nessa igreja. Se esses 5 parâmetros que estão aqui, que tem vários, mas se esses 5 que são principais você não vê dentro da sua congregação, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está no devido lugar. Os princípios aí estão invertidos. E a pergunta que você deve fazer ao seu coração: eu estou em uma igreja que é verdadeira? Não uma igreja que é santa, que é certa, que é melhor. Não. Uma igreja verdadeira, uma igreja que trate do nome de Jesus, que fale sobre Jesus, que viva sobre Jesus. Tá bom? Então eu quero apresentar para vocês 5 princípios. O primeiro princípio é: essa igreja ela tem que ter palavra de Deus. 1 Pedro 3:18. Por que, querido, eu digo isso? Imagine só uma congregação, queridos, que tem muitos, mas muito louvor, e quando chega na hora da palavra, o louvor é 1h30. Na hora da palavra é 20 minutos, porque tem que dar as missas apostólicas, porque os irmãos têm que ir cedo para casa. Então, querido, o primeiro critério para uma igreja ser verdadeira, ela tem que ter palavra. O louvor, ele sacia a alma, só que o louvor não mata a fome. O que mata a fome é a palavra de Deus. Coloque isso no teu coração, querido. Não vá para uma congregação que não tem palavra, uma congregação que não tem respaldo dentro da palavra de Deus. Porque, mas não, então tudo é a Bíblia? Resumindo, tudo tem que estar devidamente dentro da palavra ou amparado por ela. Porque se não for, querido, alguma coisa está errada. Tá bom? Ela tem que ter ensinamento, doutrina e escola bíblica. Uma igreja que não tem ensinamento, uma igreja que não tem uma doutrina feita. Mas a doutrina, a maioria são feitas pelo homem. Romanos 13. Toda e qualquer autoridade foi constituída por Deus. Então, se foi constituída por Deus, o que o seu pastor falar é lei, se estiver dentro da palavra. Tem que ter doutrina, tem que ter ensinamento. E, querido, tem que ter escola bíblica. Mas aqui não tem escola bíblica, tem outro nome. Independente, tem que ter um momento de as pessoas serem ensinadas. O que a igreja trabalha, quais são suas metas, qual são sua visão, como é que ela trabalha. Tem que ter, querido. Não existe igreja sem ensinamento. Porque a igreja sem ensinamento é uma igreja edificada sobre a areia. Em Mateus, no Sermão do Monte, dos 5-8, vai falar sobre isso. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E a queda da casa sobre a areia é uma queda tremenda. Então, primeiro, tem que ter palavra. Sem palavra não é igreja. Segundo, tem que ter união entre os irmãos. Salmo 133, versículo 1. E se há temor entre eles. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui para nós, queridos? Que nós devemos ser unidos. Querido, um reino dividido não prosperará. Não tem condições de um reino dividido prosperar. Não tem. Emanuel, você não está citando os versículos. Não precisa. Você vai estudar depois em casa. Tem que ter união entre os irmãos, querido. Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, quando fala da igreja primitiva, vai falar que todos estavam unidos e todos tinham tudo em comum. Então, dentro da igreja tem que ter união. Não tem que ter panelinha. Não tem que ter o melhor, o maior. Não, querido. Todos são iguais perante Deus e todos têm que ter o mesmo direito. Vai ter a hierarquia, com certeza. Obreiro, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, copastor. Vai ter.
Mas essa hierarquia não pode fazer com que eu seja superior aos outros. Ela tem que saber que eu vou servir a outros mais do que os outros. Amém? Terceira coisa, querido. Essa igreja você tem que estar em paz. Querido, não tem como você estar dentro de uma congregação. Versículo Atos 2:44, que eu acabei de citar. Havia comunhão entre os irmãos. Não tem como você estar dentro de um ministério em que você reclama da palavra, você reclama do louvor, você reclama da igreja, você reclama do pastor, você reclama dos irmãos, você reclama disso, reclama da... Enfim, não dá. Você tem que ter paz, querido. Você tem que estar no lugar que tem que ter palavra, que tem que ter união, e você deve estar em paz. Ai, mano, eu gostei da igreja frontal porque ela guarda o sábado. Eu gosto porque ela guarda o domingo. Eu gosto porque ela não toma café. Ah, eu gosto porque tem retetel. Enfim, esteja em paz no lugar que você está. Vá para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Você está tudo em cima com isso? Fica aí, não saia. Tudo bom? Quarto, que tenha uma boa reputação. E aqui, querido, eu quero dar uma ênfase grande para você. E já quero finalizar para o vídeo não ficar tão grande. Uma igreja que ela está na frente dela, um pastor que está na terceira, segunda ou terceira ou quarta mulher, querido, não tem reputação. Uma igreja em que normalmente o pastor sempre se envolve em escândalo, liderança, não tá legal, querido. Ou os obreiros, ele não tem doutrina, ele não disciplina, ele não faz... Uma igreja tem que ter reputação. Manel, vamos para a igreja, lá, a igreja é uma vez. Eu ir para a igreja aquele pastor que é adúltero, os obreiros tudo faz isso, as irmãs fazem aqui, e ele não diz nada. Querido, uma igreja ela tem que ter reputação. Não tem como, é impossível você estar dentro do ministério em que toda vez que você convida alguém para ir para esse ministério, as pessoas falam mal desse ministério. Não existe isso, não existe, ok? Ela tem que ter... Quinta coisa, ela tem que ter, te motive a crescer e te motive a gerar. Por que, querido, eu quero dar ênfase nisso aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Ali vai falar que os cristãos iam crescendo, devido à morte, enfim. Uma igreja, querido, que você passa 5, 10, 15 anos e você não passa de membro, você não se torna uma pessoa mais responsável, você não se torna nada, tem alguma coisa errada, querido. Uma igreja ela tem que te motivar a crescer. A igreja ela tem que te dar motivo para você estar nela, para você trabalhar, para você... Ah, mano, eu não gosto de cargo, eu não quero... Não estou falando de cargo, eu estou falando de você crescer como pessoa. De o pastor dizer assim, não, eu vou fazer um evento que eu falei tal, mas eu vou deixar o Emanuel à frente, porque ele é responsável. Porque ele já mostrou nesses 15 anos que ele está aqui, que é uma pessoa que eu posso confiar, que tem bom testemunho, que ama sua esposa, que ama seus filhos, que ama sua família, que ama a palavra de Deus. Querido, porque é impossível você passar 20 anos dentro da congregação e você continuar sendo o mesmo membro medíocre, o mesmo membro que não tem vergonha na cara, o mesmo membro mau cara. Não tem como, querido. Ela tem que te motivar a crescer. Tá bom? Então, resumindo para finalizar, no máximo 10 minutos, tá bom? Primeiro, parâmetros de uma igreja verdadeira. Primeiro, ela tem que ter palavra de Deus. Segundo, ela tem que ter união entre os irmãos. Terceiro, que você esteja em paz. Quarto, que tenha boa reputação. E quinto, que você cresça, que ela te motive a ser alguém, que ela te motive a ser melhor, que ela te motive a crescer, que você dê fruto. Porque uma árvore sem fruto, Jesus vai olhar para ela e vai dizer que você seque e morra. A árvore tem que dar fruto, ovelha tem que gerar ovelha, você tem que mudar. Uma igreja que você entra, você continua a mesma pessoa, não tem mudança, não tem transformação, não tem nada, aquele está errado. Tem que ter errado. 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se fez novo, quer dizer que tem algo novo, tem novidade, tem tudo, querido. Tá bom? Então fique com Deus, fique em paz. Que esse vídeo possa te ajudar a você ir para uma congregação, a você se congregar, a você estar em um local que tem várias pessoas que estão com o mesmo intuito. De quê? De ir para o céu. De morar com Jesus. Amém? Fica com Deus e com essa palavra. Espero ter te ajudado e que você observe o local que você está e onde você quer ir.
porque isso é muito importante. Amém? A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Amém.